turma! Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula de hoje é da disciplina de produção textual, ok? Antes de começarmos, quero desejar boas-vindas a todos. É um prazer tê-los mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube para assistir mais uma aula, tá? Antes de começar a aula, lembre-se de estar em um lugar adequado para assistir essa aula. Um lugar que seja silencioso, que você possa se sentar confortavelmente e ter bastante concentração, tá? Preste bastante atenção nessa aula. Se precisar, anote em um caderno as informações da aula. E se caso você precisar de ajuda, pede ajuda para o papai e a mamãe em alguma coisa que você precisar, ou fala com a tia Raquel lá no WhatsApp, ok? E o tema da nossa aula de hoje está super legal, porque é um tema que a tia Raquel gosta bastante e eu tenho certeza que vocês também gostam. O tema da nossa aula de hoje é contos de fada. E aí, gostaram do tema? Eu adorei. E eu aposto que vocês já devem ter lido ou ouvido vários contos de fada, não é mesmo? Os contos de fada costumam ser o nosso primeiro contato com a literatura quando a gente chega na escola, né? Lá no infantil, as nossas professoras, quando a gente ainda nem sabia ler, elas já contavam essas histórias dos clássicos da literatura infantil, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e entre outras histórias que a gente vai já falar ao longo da nossa aula. Sempre nós temos um conto de fada na ponta da língua e somos capazes de reproduzi-los sem necessariamente ter o livro nas mãos, de tamanho conhecimento que temos dessas histórias. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um de vocês como é a história da Chapeuzinho Vermelho, como é a história do João e o Pé de Feijão, ou como é a história da Bela Adormecida, eu tenho certeza que vocês conseguiriam me contar sem nem precisar olhar no livro, não é? Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre esse gênero e vamos entender de onde surgiu essas fascinantes histórias. Vamos lá? Os contos de fadas remontam a tempos muito antigos, vindos da tradição oral de diferentes culturas pelo mundo. Eram histórias contadas de pai para filho e, dessa maneira, acabaram perpetuando-se no imaginário coletivo. Só começaram a ser registradas em livros na Idade Média, quando a criança começou a ser tratada de fato como criança. A tia Raquel já mencionou em algumas aulas para vocês que antigamente as crianças elas não eram vistas como crianças, não tinha uma literatura para criança, coisas adequadas para crianças. As crianças eram vistas como mini-adultos, então não tinha nessa ideia de infância como a gente tem hoje. E antigamente as histórias do conto de fadas elas eram um pouco diferentes das que a gente conhece, mas que eram contadas de pais para filhos, como acontece ainda hoje, A gente aprende tanto em casa dos nossos pais, como a gente também aprende essas histórias na escola, com as nossas professoras do infantil. Alguns exemplos de contos de fadas são esses aqui que eu tenho certeza que vocês sabem o nome de todas elas, não é? A primeira imagem a gente tem a história da Branca de Neve, na segunda, Cinderela, e na terceira, a Bela Adormecida, que eu tenho certeza que vocês sabem me contar a história todinha sem precisar olhar pelo livro. Agora, nós vamos conhecer algumas características do conto de fadas. Prestem bem atenção, hein? Os contos são narrativas curtas, geralmente ficcionais, ou seja, de histórias imaginadas, que envolvem alguns elementos que nós vamos analisar agora. O primeiro elemento é a presença de narrador. Esse narrador pode participar ou não da história, O narrador é aquela pessoa que conta a história. Ele pode só contar a história ou ele pode também participar da história. Outra característica do conto é que ele é um texto com poucos personagens. Se a gente lembrar um pouquinho, por exemplo, da história da Chapeuzinho Vermelho, os personagens principais só são 3. A Chapeuzinho, o Lobo e a Vovó. E a história gira mais em torno da Chapeuzinho e do Lobo, A gente tem a presença da mãe dela lá no comecinho do conto e do caçador no final, mas eles funcionam mais como personagens secundários, Só para dar mais entendimento ao conto. Outro elemento do conto é o enredo. Mas, tia Raquel, o que é enredo? Enredo significa conjunto de acontecimentos que compõem uma obra literária, ou seja, é o conjunto das ações que formam a história.
O tempo é o momento em que se passa a narrativa, né? Geralmente os contos de fada falam de tempos passados, né? Bem antigos, né? É o mais comum a gente encontrar nos contos de fada. O espaço é o lugar onde a história acontece. Pode ser em uma floresta, pode ser em um castelo, pode ser em uma cidade, depende do autor. Também temos um conflito. O conflito são situações complicadas que as personagens devem resolver, tá? E por último, nós temos o desfecho, que é a parte final da história. Espero que vocês tenham entendido os elementos que compõem o conto. Existem vários tipos de contos. Não existe só o conto de fadas. Existe conto de mistério, conto de ficção científica, conto de humor e por aí vai. O texto, né, no caso do conto de fadas, é um texto repleto de elementos mágicos e fantasiosos, como bruxos, feiticeiros, animais, fadas, gnomos, que possuem características humanas. E também é muito importante no conto de fadas a presença de um herói, que tanto pode ser um personagem masculino, como pode ser uma personagem feminina. Mas sempre vai ter o herói, aquele que passa por uma situação complicada, mas que no final ele consegue resolver aquele problema e ter um final feliz. Então, já que o gênero que nós estamos estudando hoje é um gênero bem conhecido por vocês, a tia Raquel quer testar os conhecimentos de vocês sobre contos de fadas na hora do quiz. Vamos lá? Prestem bem atenção às perguntas que a tia Raquel vai fazer e vamos ver se vocês conseguem acertar. Depois me digam quantas perguntas vocês acertaram, ok? Pergunta número 1. O que a Rainha Má era da Branca de Neve? Ela era mãe, ela era empregada, ela era madrasta ou ela era tia? Quem respondeu madrasta acertou. Pergunta número 2. Como era o nome da princesa conhecida como Bela Adormecida? Letra A, Anastácia. Letra B, Aurora. Letra C, Alice. Ou letra D, Maria? Quem conhece bem a história da Bela Adormecida sabe que o nome dela é Aurora. Muito bem. E vamos para a última pergunta do nosso quiz. Essa daqui é para quem prestou bastante atenção no conto da Branca de Neve. Qual dos nomes abaixo não é o anão da história da Branca de Neve e os 7 anões? Dunga, Feliz, Dengoso ou Espirro? Essa é um pouco difícil, né? Será que vocês vão conseguir acertar? Acertou quem disse a opção Espirro. O anão Espirro não existe na história da Branca de Neve. Existe um chamado Atim e não Espirro. Espero que vocês tenham compreendido bastante sobre o gênero contos de fadas na nossa aula de hoje. Na hora da atividade, a nossa atividade de hoje é bem legal. A tia Raquel vai enviar lá no nosso grupo um livro de contos de fadas. Mas não é um livro aqueles que você já está acostumado, não. Você já imaginou se a Turma da Mônica invadisse os contos de fadas? Pois é, a gente vai ler nesse livro vários contos com a presença da Turma da Mônica. O trabalho de vocês é escolher apenas um para ler e depois responder a ficha de leitura que também será enviada no grupo, ok? Vocês só precisam anotar a resposta no caderno. Estou ansiosa para ver a resposta de vocês. Um beijo e tchau, tchau!